E muito bom dia oficialmente. Muito bom dia novamente aqui. Que hoje a gente possa. Ah, já. Ela tá lá dormindo, fiz igual a Gabi, achei um cantinho. Ela tá com uma hernia no umbigo, tadinha. A Antonella também tem 5 anos. E vai precisar de cirurgia, já. Como que tá? Ela tem dor. Bom, espero que fique tudo bem e conte com as nossas orações, que é o que a gente pode ajudar você nesse momento de verdade. Coloca o nome dela aqui. Vou dar o nome dela para minha avó também. Minha avó sempre acende uma vela, faz oração, é importante. Conte com a gente, entrega para Deus. Vai, vai dar tudo certo, eu sei que vai. Vai sim, vai ficar bem. Vai ficar tudo bem, tenho certeza. E vamos aproveitar então para estudar o que Provérbios 18 tem para nos dizer, né? Quem sabe? Quem sabe a gente não encontra respostas hoje. Vai ficar tudo bem sim. Provérbios, e é incrível como com o Salomão ele já começa Provérbios 18 com um assunto que eu gosto muito, que eu falo muito, é justamente o que a gente está fazendo aqui. Pessoas. Ele começa falando de pessoas. É o que a gente precisa no mundo, não tem como ficar no mundo sem pessoas. E ele começa no versículo 1 falando: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Se uma pessoa fala que ela não gosta de pessoas, que ela não precisa de pessoas, é porque a única companhia que ela tem interesse é a companhia do próprio ego. E eu falo isso não só transmitindo a mensagem de Salomão, porque a gente está lendo aqui o que ele deixou para nós, mas afirmando que não tem como viver no mundo sem pessoas. Não tem como a gente não estar rodeado de pessoas, não tem como a gente cumprir o nosso propósito sem pessoas. Então, necessariamente, tudo na nossa vida envolve e precisa de pessoas. A gente vai ter que aprender a lidar com elas. Há quem diga que o primeiro banho quem te deu foi uma pessoa e o último quem vai te dar também vai ser uma pessoa. A gente precisa de pessoas, não tem jeito. E se eu digo que se tem como refletir sobre isso, é o fato da gente pensar que a gente poderia estar numa ilha com tudo o que a gente quisesse, com todas as riquezas, todas as posses, todas as comidas, tudo, tudo, mas sem absolutamente ninguém. Você teria que conviver com o fato de estar absolutamente sozinha pelo resto da sua vida. E teria que fazer companhia para si mesma e conversar consigo mesma. Numa necessidade, não poderia contar com absolutamente ninguém para ajudar, nem nas dores, nem nas alegrias. Será que seria bom? Será? Será que você trocaria? É claro que não, é muito difícil. Eu não, assim, eu custo acreditar que alguém responderia que sim. Prefiro acreditar que não existiria essa pessoa, mas é por isso que Salomão, há mais de 3.000 anos, ele escreveu esse versículo, porque ele já sabia que não existe vida e propósito sem pessoas. E quem rejeita esse princípio, rejeita qualquer outro conselho, porque ele é o base, ele é o básico. Se uma pessoa não ouve e pratica o básico, quem dirá os demais princípios? Versículo segundo: o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. A gente já falou disso inúmeras vezes. O tolo, ele não se interessa, em aprender nada. Primeiro, porque ele não consegue aprender, ele não vai aprender, ele não absorve conhecimento. E segundo, porque ele não vai ouvir, porque ele só está interessado em ouvir a si mesmo. Ele não está interessado em ouvir os outros. Quem dirá em aprender? Ele só quer mostrar a sua opinião, dar uma de sabichão e não uma de sábio, né? O sábio, ele toma uma atitude completamente diferente.
O conhecimento aos ouvidos de um tolo é inútil. Sabe aquela pessoa que você está tentando ensinar, ou até mesmo contar uma história, um fato, só que ela nem está te ouvindo, porque o tempo que você está falando, ela já está pensando no que ela vai falar de volta? É dessas pessoas que Salomão está falando. Uma das virtudes de uma pessoa sábia, além de querer aprender, amar repreensão e conhecimento, além de ficar em silêncio quando necessário, é ser um bom ouvinte. É ser um bom ouvinte. Uma pessoa sábia, ela ouve atentamente. O que fazer com elas? Nada, nada, porque tem um versículo, tem um versículo em Provérbios, eu não sei se a gente já leu, acho que não. Tem um versículo em Provérbios que fala que quando você tenta repreender um tolo, você está cometendo uma tolice maior ainda. Então, infelizmente, ela vai ter que resolver consigo mesma. Ela vai ter que resolver consigo, ela vai ter que aprender um dia, ela vai ter que deixar a vida ensinar para ela, porque não seremos nós que vamos ensinar isso para ela. Então deixa ela achar que ela tá certa e um dia ela vai aprender. O silêncio é o idioma dos sábios. Mas infelizmente é difícil mesmo. E a gente tem que entender que uma das virtudes de uma pessoa sábia, além do silêncio, é aprender, é amar a repreensão, é amar o conhecimento. Só que é ser um bom ouvinte. E essas pessoas não são. Uma pessoa sábia, ela ouve atentamente. E ela tem interesse genuíno pela fala do próximo. Então, enquanto uma pessoa está falando, ela tem interesse pelo que a pessoa está falando e não está pensando já no que ela vai falar. Eu já fui assim também. Eu falo que eu já fui essa tola já, viu, Verônica? Eu já fui super arrogante. Deus mandou da terra para eu cuidar das pessoas, mas é isso. É isso. Eu estou falando com propriedade de uma pessoa que já foi assim. Exatamente, eu já fui. Então, o sábio, ele ouve atentamente, ele tem esse interesse genuíno, porque ele trata as pessoas como ele gostaria de ser tratado. Então, se ele gostaria de ser ouvido, ele ouve em primeira mão as pessoas. Não tem aquele pensamento que Deus nos deu uma boca e dois ouvidos para a gente ouvir mais e falar menos? É exatamente o que Salomão está concluindo aqui. E se o tolo, ele soubesse das vantagens que ele tem ao aprender com alguém e ao ser um bom ouvinte, ele passaria a maior parte do tempo dele somente aprendendo, escutando e não falando baboseira. Mas ele ainda não sabe, ele vai ter que aprender sozinho, não vai ser a gente que vai tentar ensinar, Carla, eu sei, é muito difícil. É difícil, mas é verdade. 3. Os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Aqui, Salomão, ele nos dá duas situações. A pessoa má, né? A pessoa que é má e que vai ser desprezada pelas outras pessoas, afinal, não precisa nem ser religioso, não precisa nem ser espiritual para saber que fazer mal é errado. Então, partindo da premissa de que em qualquer lugar no ser humano, em qualquer lugar no mundo, o ser humano acha que fazer mal é errado, quem presenciar o mal vai menosprezar quem praticou, porque ninguém gosta de quem faz o mal. E também ninguém gosta de ser desprezado, mas é isso que o mal vai receber se ele fizer isso. E a segunda situação, ele termina dizendo que quem mancha o seu próprio nome, ou seja, quem suja a sua honra, vai passar vergonha. Naquela época, as pessoas já prezavam pelo bom nome. E hoje não continua diferente. Atualmente, uma pessoa ela continua se sentindo envergonhada e tendo vergonha se ela suja o seu nome. Mas não é, antigamente não existia Serasa, não é nome negativado, não, não é isso. É se ela mancha a sua honra, a sua reputação, porque existe um peso e uma história que o seu nome carrega. E uma atitude sua pode colocar tudo a perder, de forma que você fique envergonhada na frente dos outros. Esses dias eu estava vendo uma influenciadora, ela construiu a imagem dela, a trajetória dela, ela vende a imagem dela atrelada à perfeição, à boa comunicação, à postura, à boa vestimenta.
né? E assim, infelizmente, quem vende esse tipo de imagem pode colocar tudo a perder, de forma que você pode ficar envergonhada, porque foi exatamente o que aconteceu. Então, ela vende o modo de falar, a forma de se vestir, o português dela, segundo ela, perfeito. É assim que ela se vende. Só que um dia até alguém perguntou para ela: Você se acha melhor do que os outros? E ela respondeu: Sim, de forma curta, objetiva, sim. E, como se não bastasse, perguntaram para ela o que que ela achava sobre colocar aplique no cabelo. Ela falava que era brega, que não se faz isso. Ela vem de uma postura de ser uma pessoa cristã. E eu não estou falando que ir no carnaval é errado nem nada disso, mas ela falava sobre isso, que ela era cristã, que não vai nesse tipo de festa. E ela apareceu no carnaval com aplique no cabelo e cometeu um erro de português. Então, assim, o que eu tô querendo dizer não é o que eu penso sobre a situação, não é a minha opinião. O que eu quero dizer com isso é que se ela vende esse nome, se ela vende essa postura de uma pessoa que não comete erros, que baseada na perfeição, que se acha superior aos outros, o fato dela ir contra, será que ela mudou? Pior que não. Ela fingiu que nada aconteceu, que nada aconteceu. Só que por dentro ela passou vergonha. Por quê? Porque se ela vende essa postura, se ela vende essa imagem, ela precisa sustentar, morre pela boca. Morre pela boca, ela precisa sustentar essa imagem. Ela pode até falar que não se importou com as críticas, mas isso não anula o fato de que de fato aconteceu e que por dentro ela pode ter sentido vergonha. Ou seja, ela quis construir uma imagem, um nome que representasse a perfeição, que já começa errado porque a perfeição não existe, muito menos você ser melhor que os outros. Mas se ela vendeu isso, ela deveria no mínimo sustentar. E eu não estou aqui para julgar ela e a postura dela, mas eu usei desse exemplo para mostrar o que Salomão quer nos dizer com esse versículo. A opinião a respeito disso é de cada um. O que eu posso dizer é, se você quer que o seu nome seja atrelado a uma boa fama, uma boa reputação, boa honra, sustente isso com atitudes condizentes aos valores que você prega. Caso contrário, você vai passar vergonha. É isso que Salomão está nos falando. Versículo 4. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. O primeiro versículo ele começa nos alertando que o falar humano ele é complicado, por vezes é difícil de ser entendido, ele é profundo. Tanto é que ele compara o falar humano como sendo tão profundo como as profundezas do mar. Mas se existe, né, uma pessoa que pode tornar essa linguagem humana mais suave e de fácil compreensão, é o sábio. Você pode ver que ele fala que a linguagem humana é como o mar, profundo. Mas a linguagem dos sábios é como o rio, não é tão profundo. Pelo menos não como o mar. Não é profundo porque ele se torna mais simples ao falar do sábio e é entendido para quem queira ouvir e praticar, né? Só que apesar de não ser tão profundo como o mar, o falar dos sábios é sim como um rio, mas esse rio nunca seca. Esse rio tem uma fonte eterna de conhecimento a ser partilhado para quem dele quiser buscar. 5. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. É a mesma coisa que a gente viu ontem. Deus detesta quem condena o inocente, da mesma maneira ele detesta quem deixa livre o culpado. É o que a gente falou ontem. Aqui a gente não está se referindo necessariamente ao sistema judiciário, às leis, aos tribunais. Salomão ele quer nos alertar para as vezes que a gente nem sabe da vida das pessoas, mas a gente fica condenando a vida delas por coisas que na maioria das vezes outras pessoas nos disseram, ou a gente não tem nenhum embasamento, mas a gente condena a pessoa mesmo assim. E o mesmo acontece na situação inversa. A gente não sabe
a gente não sabe e a gente talvez deixa livre uma pessoa que não deveria, mas também não cabe a nós. Não cabe a nós julgarmos as atitudes e o coração das pessoas. Esse julgamento só cabe a Deus. Deus, ele não te deu a patente para sair aí como juiz, dizendo quem vai participar da roda de amigos de quem. Esse sim, esse não, essa pessoa é certa, essa pessoa é errada, essa pessoa fica livre, essa pessoa vai ser condenada. Esse é o típico exemplo do site de fofoca e do grupo de WhatsApp de fofoca. Deus condena esse tipo de atitude. Sabe por quê? Já parou para pensar em quantas notícias não saíram por aí publicadas dizendo horrores das pessoas que às vezes até fizeram mal, mas que quem escreveu não conhece da história por trás, não conhece do coração da pessoa, não sabe o que realmente aconteceu, não sabe sobre o que ela passou. Será que essa pessoa tem o direito de condenar ou inocentar alguém por causa de uma notícia? Veicular isso por causa de dinheiro? Nós, aqui, acho que, deixa eu ver, praticamente quase todas, fazendo terra. A gente sabe o que a gente sofreu com a Tati Apoio, que foi uma pessoa da internet que condenou, acabou com a liderança a nível nacional sem nem saber a história das pessoas. Ela não faz ideia que ela deixou, até me arrepia, que ela deixou, tem um líder meu que está de cama há um ano em depressão, não sai de casa. Ela não faz a mínima ideia do que ela fez. Ela não faz a mínima ideia do que ela fez com a história das pessoas. Ele precisando sustentar a casa, ele precisando sustentar o filho, ele não consegue sair da depressão. E ele tem fé. Todos os dias ele acorda 4 horas da manhã, vai fazer sua oração. Ele continua, só que ele está dominado. E assim como ele, eu tenho várias outras histórias na minha equipe. Então, toda vez que eu penso nessa mulher, eu penso no que ela fez sem nem imaginar. E o pior de tudo é que depois que eu penso isso, eu penso que se ela soubesse, ela gostaria de saber sobre isso, ela sentiria prazer com essa tristeza. É isso que é o pior. Então, é esse tipo de situação que Deus condena, porque não cabe a nós. Não cabe a nós. Quando a gente abre a nossa boca para falar o que a gente não tem conhecimento e não tem certeza, para falar da vida do outro, a gente pode condenar uma vida sem nem saber. E é o que ela fez. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. 6. Quando um tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. É verdade, considerando que um tolo ele só abre a boca para falar baboseira, quando ele abre para discutir, ele deve aceitar estar disposto para apanhar, porque razão ele não vai ter nunca. Uma pessoa sem juízo, ela não consegue vencer. Olha o 7. Quando o tolo fala, mesma coisa, ó, quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Não tem outro fim pro tolo, né? A gente já tá aprendendo aqui. 8. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Novamente, Salomão frisando, confirmando o perigo que é a gente ficar saboreando fofoca, talvez até a desgraça dos outros, cuidar da vida dos outros. Tem gente que se orgulha de falar que gosta de uma roda de fofoca. Justamente pelo que o versículo está nos dizendo, na primeira vista, parece ser legal, parece ser gostoso de saborear. Você ouve e pratica porque você quer se enquadrar num grupo, você quer se enquadrar numa roda, você quer ser o legalzão, você não quer ser rejeitado. Mas como a maioria das pessoas sentem necessidade de serem aceitas, elas estão dispostas a pagar o preço para isso, a cometer esse erro. Porque muitos grupos de pessoas para você entrar, você vai ter que virar um deles, você vai ter que fofocar, vai ter que cuidar da vida dos outros, porque esse é o prazer da vida daquelas pessoas. Para entrar nesse grupo, esse é o objetivo final, fazer fofoca, cuidar da vida alheia, é o hobby delas.
Só que tem pessoas que se submetem a isso porque não querem ser rejeitadas. Elas precisam se enquadrar num padrão e num grupo que a sociedade criou. Mas Solomão já está falando, cuidado, que parece saboroso, mas isso é uma armadilha. Quem cai nessa armadilha só se esquece, né? Quem cai nessa armadilha se esquece que hoje esse grupo está falando do vizinho. Amanhã, quando você não estiver por perto, vai ser você o assunto. 9. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O que ele quer dizer? Que a pessoa relaxada, ou seja, que ela trabalha de qualquer jeito, que ela não se importa com a excelência, que ela, a competência daquilo que ela faz, é como se ela não tivesse feito nada. Ou seja, é como se ela jogasse tudo por água abaixo. É melhor que nem faça. E então, a pessoa que é relaxada, que joga tudo por água abaixo, é a mesma coisa da pessoa que desperdiça o seu trabalho. É a mesma coisa. Então, entre ser relaxado e não fazer, aquele que não faz, é a mesma coisa que nada, tá tudo no mesmo grupo. Melhor que não faça. 10. Hoje Salomão tá bravo, hein, gente? Meu Deus, é só tapar na cara, nossa, meu Deus. O nome do Senhor, gente, lembrando, fazendo um adendo, que nem todos os capítulos foi Salomão que escreveu, tá? Um deles ele coloca aspas, que foi a própria sabedoria, outro ele coloca aspas, que foi seu pai, e tem outros reis também. É que eu não vou saber identificar para vocês quais são, mas como ele era o mais conhecido e a maioria, eu acredito que mais de 95% foi ele que escreveu, então a gente fica falando dele o tempo todo. 10. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Deus é nosso refúgio, porque refúgio é um lugar de proteção, é um lugar de segurança, de certeza de que nenhum mal vai atingir esse refúgio. Também é um lugar, se é um refúgio de pessoas desabrigadas, de pessoas confusas, de pessoas perdidas, de pessoas que não têm para onde ir ou não sabem para onde ir, qual caminho seguir. Se você seguir o caminho de Deus, dele você vai encontrar tudo que você busca, toda a proteção contra o mal, a paz, a tranquilidade, o aconchego, a sensação de pertencimento, de casa, de lar, de família. Então é lá que a gente tem que ir, porque ele é nosso refúgio, é isso que o refúgio proporciona. Ele nos dá direção, ele nos dá respostas. Ou seja, quando você se sentir perdida, confusa, aflita, angustiada, desprotegida, sentindo que você não pertence a lugar nenhum, a solução para não sentir mais essas coisas, simples, é só buscar Deus. É só ir até o refúgio. E como que a gente busca Deus? Aí é todo um conjunto. É todo um conjunto por trás, não é só uma prática. É você aceitar em primeira mão, é você, né, fazer todas as práticas que estão dispostas e te indicam ao longo da Bíblia, não só em Provérbios, mas que resumem uma vida de santidade. Você tem que ter Jesus como seu Salvador, fazer orações todos os dias, entregar suas ações para Deus, consagrar, jejuar, louvar, adorar, servir, ser imagem e semelhança de Deus, amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Isso é buscar Deus. Se a gente faz isso todos os dias, se a gente faz esse conjunto, né? Tudo que vem junto no pacote, se a gente faz isso todos os dias, a gente vai buscar a Deus, a gente vai encontrar a Deus. E em consequência, nós vamos encontrar o refúgio. E em consequência, o que o refúgio proporciona? Proteção, abrigo, tá? 11. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Ao contrário do versículo 10, o rico acha que a proteção dele é o dinheiro. O rico que serve o dinheiro, né? E não que o dinheiro serve ele. O rico que é dominado pelo dinheiro, ao invés de deixar o dinheiro o servir, ele acha que as suas posses, as suas casas, as suas conquistas vão ser o seu refúgio.
e que serão capazes de proteger mais que uma muralha. Mas nenhuma coisa desse mundo é forte o suficiente, nem mesmo as muralhas protegem o suficiente como a proteção que vem de Deus. Somente Ele pode nos refugiar e nos trazer verdadeira segurança. Dinheiro nenhum no mundo compra essa proteção. 12. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Não precisa nem explicar, né? A gente tem que somente se atentar para uma questão importante. Salomão, no livro de Provérbios, ele nos orienta a respeito de práticas morais, do que é certo, do que é errado, não só para a gente saber qual caminho seguir e para adquirir sabedoria, mas em alguns casos ele pontua expressamente que certas práticas vai ter castigo. Às vezes ele só fala, ó, fazer isso é errado, ponto. Mas às vezes ele deixa expresso que, além de determinada ação ser errada, para essa ação terá castigo. E é o que a gente deve observar também, é o caso desse versículo. O caminho do orgulhoso, do egocêntrico, do arrogante, é a desgraça. Infelizmente não é um caminho bom. Quem aliás, quer mais castigo e consequência ruim que essa? Não tem. E ele fala mais, para pessoa humilde, além dela não acabar na desgraça, ela vai ser respeitada. Então a gente tem que se atentar a isso. Para determinadas práticas ele fala, ó, isso é certo, isso é errado, ponto. Só que tem outras que ele fala, isso é certo e vai ter uma recompensa. Isso é errado e vai ter um castigo, tá? 13. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. É exatamente o que a gente estava falando, que enquanto uma pessoa está falando, você já está pensando o que você vai responder. 14. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe esperança. Muitas pessoas falam sobre isso, e algumas discordam, dizendo que não adianta a vontade, o que for para ser, vai ser, mesmo que a pessoa esteja doente. Mas as próprias palavras da Bíblia, que são promessas em nossas vidas, aqui em Provérbios 18, versículo 14 também fala, aliás, aqui fala, e estão nos confirmando, que por mais que alguém esteja muito doente, a vontade de viver dessa pessoa vai ser determinante, no mínimo, para manter a vida dela. Ou seja, a sua vontade, os seus pensamentos, eles refletem as suas ações e o seu destino. Então a gente tem que manter bons pensamentos, boa vontade, bom ânimo. Jesus já havia nos falado, tenha um bom ânimo, tenha um bom ânimo. Só que ele também disse, não vamos deixar de ter aflições. Só que se a gente tiver bom ânimo, se a gente tiver bons pensamentos, junto dele venceremos o mundo. Porque ele fala, tenham bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora, se uma pessoa doente desanimar, não tem mais esperança para ela, porque não foi Deus que desistiu dela. Foi ela mesma que desistiu de si. Porque Deus precisa do seu passo. Ele precisa do mínimo, ele precisa do mínimo do seu passo, da sua fé. Mesmo que a sua fé tenha tamanho de um grão de mostarda, ele precisa dela. Isso basta. Agora, sem esse grão, não tem plantio. Se não tem plantio, não vai ter colheita. Deus faz tudo por nós, menos o que é a nossa parte. 15. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Quem é sábio tem sede de conhecimento. Aprender nunca vai ser demais. A pessoa sempre está disposta a ouvir, aprender e a praticar. 16. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Olha que interessante. Aqui Salomão simplesmente não necessariamente fala o que é certo, o que é errado, ele só traz uma dica. Ele traz uma dica de bom costume. Se você quiser a atenção de alguém importante, uma dica é você presentear essa pessoa. Antigamente tinha muito esse costume.
Só que cuidado. Eu penso que se Salomão pudesse, ele acrescentaria um cuidado. Porque assim como o presente, o elogio, assim, assim como o presente é o elogio também. Presente e elogio. Tem que ser sincero e genuíno. Não vai querer dar qualquer coisa, dá por dar, que não vai adiantar de nada. Vai ser até pior. Porque a pessoa, se ela é importante, ela tem o mínimo de conhecimento. E ela vai saber discernir o que que é um presente que você deu simplesmente por interesse ou não. Então, tenham isso no coração de vocês. O elogio, todos os elogios que vocês forem dar para alguém, tem que ser sincero. Se você vai elogiar, nossa, hoje você tá bonita, é porque a pessoa realmente tá, porque veio do seu coração. Agora, se você não acha isso, não fala. Ó, zíper na boca, igual Salomão já ensina para nós. E é a mesma coisa presente. Vai dar um presente que seja um presente que você sabe que a pessoa vai gostar, que veio do seu coração, que realmente é muito mais para você dar uma coisa que a pessoa vai gostar, para você obter a reação da pessoa, porque isso vai fazer bem para você, e não porque você quer dar porque ela é importante, você precisa de atenção, tá? Eu penso que se ele pudesse, ele acrescentaria isso. 17. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Esse versículo pode ser traduzido para aquela fase, para aquela fase, frase, desculpa. Os últimos serão os primeiros. E cuidado, e cuidado. É bom a gente ir com calma, para a gente não se afobar muito, para ser os primeiros em tudo, porque a gente quer dar uma de sabichão. Tem que tomar cuidado com isso, porque depois de nós pode vir uma pessoa muito mais preparada, mais sábia, minar todo o nosso discurso com perguntas que ela pode te encher e te fazer. Eu lembrei do que acontece, que a gente vê nos julgamentos, nos tribunais, se vê muito isso nos filmes. No tribunal do júri, a acusação fala primeiro, depois vem a defesa. A acusação ela tem o primeiro tempo de fala para expor os argumentos dela, justificar a condenação do réu. Depois vem o advogado de defesa, tem o tempo igual para apresentar a sua versão e defender o réu. Eu não estou dizendo aqui que o advogado de defesa sempre vai vencer, porque ele fala por último. O que eu estou dizendo é que o advogado de acusação que fala primeiro, ele deve conduzir muito bem a fala dele de forma inteligente, só que, acima de tudo, mais que inteligente, ele tem que ser humilde e sábio. Porque se ele achar que ele é o primeiro, que ele vai ser o sabichão, que ele está abafando no seu discurso, ele está se esquecendo de que o último a falar, ou seja, a defesa, pode ser melhor e desconstruir toda a sua linha de raciocínio, com várias perguntas. Eu usei desse exemplo para que vocês entendam o que Salomão quer nos dizer. Eu vivia isso quando eu era advogada, então eu lembrei desse exemplo. Mas o que eu quero dizer é que você usar desse exemplo para todas as áreas da sua vida e tomar cuidado quando você quiser ser o primeiro para ser o sabichão. Quando você quer ser o primeiro para ser o sabichão, cuidado. Uma pessoa a pessoa que vier na sequência pode te desconstruir. Então tome cuidado ao se achar o primeiro a falar, porque você pode ter certeza que você está certa, mas a próxima pessoa pode te fazer se enrolar inteirinha com uma simples pergunta, quem dirá várias. 18. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, gente, isso é muito, para mim, pelo menos, foi muito difícil de entender, de pegar a linha da inteligência e sabedoria de Salomão. Não sei o que fala na versão de vocês, mas a minha fala: quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com dados sagrados pode resolver a questão. Mais uma vez,
Salomão, tem tanta sabedoria que ele chega a ser cômico, porque para ele é muito óbvio. Então, nesse versículo, ele está sendo cômico e está usando de um trocadilho quando ele diz dados sagrados, porque é uma questão impossível de acontecer. Porque dados, eles levam em consideração a probabilidade da sorte. E se eles levam em consideração a sorte, eles não podem ser sagrados. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que esses dados sagrados podem resolver a questão daqueles que estão no impasse. Porque na cabeça dos homens, o impasse foi resolvido pela sorte lançada pelos dados, mas na verdade quem resolveu a questão foi a mão sagrada de Deus. Então, o que ele está falando aqui, quando os poderosos estão no impasse, se eles jogarem os dados, isso pode resolver a questão, mas são dados sagrados. Para você, foi os dados que resolveram a questão. Só que realmente quem entende sabe que foi a mão de Deus. Então, ele usa da ironia porque os homens vão solucionar a questão, porque ele está falando que vai solucionar, só que os homens ainda vão dizer que foi a sorte dos dados que solucionou tudo. Mas não tem como existir sorte ou azar e graça e bênção ao mesmo tempo. Ou você acredita em um, ou você acredita em outro. É como quando você escapa de um acidente de carro e fala, nossa, que sorte. Mas quando você escapa de um acidente de carro, foi sorte ou foi livramento, né? Aí cabe a vocês escolherem qual lado ficar, dos dados ou da santidade, das bênçãos, né? Porque dados sagrados aqui ele mandou muito bem, confesso, ele foi cômico. 19. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. É a mesma coisa que a gente viu ontem, em Provérbios 17, versículo 14. É melhor você prevenir do que remediar uma discussão, uma amizade. Depois, tudo pode ir por água abaixo. E uma destruição feita não pode ser desfeita. No começo, como falou lá em Provérbios 17, 14, no começo é uma rachadura pequena. Dá para remediar e remendar. Dá tempo de contornar. Agora, quando começa a virar uma ofensa, depois disso outra e outra e outra, aí você pode terminar de rachar e a amizade pode ser destruída. Aí, nesse caso, Salomão fala que é mais fácil você conquistar uma fortaleza do que ter a amizade de volta. 20 e 21 juntos, tá? Você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Todas as nossas palavras têm consequências, as boas e as ruins. Algumas palavras ferem, outras curam. Para ambas têm consequências as suas medidas, uma recompensa, outra castigo. As palavras podem abençoar uma vida, mas também podem destruí-la. Tome cuidado com o que você diz. Só que se você diz uma coisa boa, você vai ser recompensado pelas palavras boas que você disser. Eu vivi isso ontem. Vou até anotar aqui para eu lembrar depois. Não sei se vocês viram no Instagram, mas eu vivi isso ontem no caso da Pop. A Pop, ela é a coelha da Antonella. Ela é a coelha de pelúcia da Antonella. E a Antonella é tão cuidadosa, nossa, mas ela é tão cuidadosa que ela vai nos lugares e deixa as coisas dela por onde ela passa. Ela não, ó, não tá nem aí com a paçoca. Aí ela levou a Pop lá pra baixo, no condomínio. Um dia antes ela levou a garrafa dela, esqueceu. No outro dia ela levou a Pop e esqueceu a Pop. Começou a chover, provavelmente ela deixou no parquinho. Eu falei, ó, tá chovendo, a Pop tá lá, sozinha, desabrigada, na chuva, sofrendo, porque você não cuidou das suas coisas. E agora, o que que a gente vai fazer? E vai buscar, e cadê a Pop? Cadê a Pop? Aí eu fui falar com a D, que é a zeladora, a administradora, ela é.
Ela é mais que uma zeladora, enfim. E ela ama a Antonella. Ela fala que a Antonella é amiga dela. Eu falei, Dê, a Antonella perdeu a Pop. Eu acho que ela tá lá embaixo tomando chuva. Eu não sei, mas ela perdeu. Daí ela escreveu pra mim: Imagina, isso é uma missão que comece o resgate da Pop. E daí ela vai e tenta procurar a Pop, tenta procurar. Acharam a Pop lá na brinquedoteca, tava lá, não tomou chuva, graças a Deus. Mas o que me chama a atenção é o fato dela ter falado pra mim, é uma missão. Aí quando ela achou, ela falou assim: fala pra minha amiga que eu não vou descansar enquanto eu não achar a Pop. Aí acharam a Pop. Aí a portaria mandou foto e a todo momento eles iam mandando foto. A D já tinha mandado, mas aí quando acharam e deixaram na portaria, a portaria mandou uma foto da Pop sentadinha pra mim e falou assim: a Pop está bem. Alguma coisa assim, a coelha da Antonella, o brinquedo da Antonella está bem, esperando ansiosa a vinda dela para buscar ela. E eu fiquei tão tocada com isso que é exatamente isso. As palavras boas, elas dão aconchego para o nosso coração. E as pessoas que falaram isso para mim, que foi a zeladora, que foi a pessoa que estava na portaria, porque são tantos, eu nem sei quem falou comigo ontem, porque eu não tenho nome, mas eles nem imaginam o bem que eles fizeram. Para mim e para Antonella, porque as palavras boas são doces. Elas nos trazem um senso de generosidade tão grande que isso causa até uma sensação de liberação de ocitocina, que é o hormônio do amor. E essas pessoas nem imaginam que elas fizeram isso. Eu contar para vocês aqui agora, eu tenho certeza que vocês estão tocadas. Mas a questão não é nem essa que fala desse versículo. A questão é que fala que se você tem boas palavras, se você usa de boas palavras, você vai ser recompensado. Então, a D e as pessoas que participaram da missão de resgate da POP, elas nem imaginam que elas vão ser recompensadas pelo que elas fizeram. Porque eles poderiam muito bem falar assim, ó, tá bom, vou encontrar, ó, tá aqui, interfonado. Mas não foi só isso. Existiu todo um cuidado por trás e eles usaram de boas palavras para uma coisa tão simples para uma criança. Para nós, mas para uma criança não. Então, é exatamente isso que os versículos 20 e 21 estão falando, da gente usar de boas palavras. 22. Quem acha uma boa esposa, não, aliás, quem acha uma esposa encontra felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Gente, olha que lindo. A mulher, ela é uma bênção de Deus. Se a mulher for virtuosa e sábia, ela vai ser ainda capaz de edificar um lar. Porque aqui está falando que a mulher por si só já é bênção de Deus, é bênção na vida do homem. Justamente porque ela tem atributos que só ela pode ter. Olha o grau da nossa responsabilidade. Olha o grau da nossa responsabilidade. Eu já falei isso, mas vou frisar que no último dia, em Provérbios 31, a gente vai ver quais são os atributos da mulher virtuosa. É bem legal. E os dois últimos, o pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. No primeiro, ele fala que é melhor você ser pobre e ter uma boa educação do que você ser um rico mal educado e grosso. Mas também não significa que todo rico é mal educado e que ser rico é errado, novamente. Mas existem os que são. E eles são porque eles não são sábios, porque eles deixam ser dominados pelo dinheiro. Eles são ricos somente de dinheiro. Só o que eles têm é o dinheiro. Eles não são sábios, eles não têm princípios e eles são dominados pela ganância, pela arrogância, pela prepotência e pelo próprio dinheiro. Então, obviamente, eles vão ser mal educados. Tampouco eles vão pedir permissão para falar, porque eles acham que eles são os donos do mundo e eles se veem no direito de tratar as pessoas como eles não gostariam de ser tratados. É assim que funciona. E no último, ele repete o que a gente aprendeu, falando que se você quiser descobrir se uma pessoa é sua amiga de verdade, faz ela passar uma adversidade junto com você.
Faz ela passar um desafio junto com você. Se ela passar do seu lado, te dando suporte, ela ganha o direito de ser promovida a sua irmã. Ela passa, do cargo de amiga para ser a sua irmã. Muito bom, né, gente? Muito bom. Provérbios 18 é um daqueles que também a gente pode colocar nos top da nossa lista. A gente conseguiu vencer mais um dia aprendendo muito, levando tapa na cara, porque é bom. A gente precisa de repreensão. E hoje eu deixo uma reflexão para vocês. Tentem entender, tentem entender que Salomão, em Provérbios, de novo, ele traz dicas para nós de boa conduta, de moralidade, de boas práticas, do que é certo e do que não é. Em alguns casos, tapa em cima de tapa, é bem isso? Em alguns casos, ele somente diferencia o que é certo e o que é errado. Em outros, ele só dá dicas. E em outros, ele fala o que vai acontecer, quais as consequências, quais serão as recompensas ou quais serão os castigos. Então, o ponto de reflexão que eu deixo para vocês é: não é porque a gente não vê as consequências de uma coisa, não é porque a gente não vê as recompensas ou vê castigos, ou não é porque eles não existem, não é porque a gente não vê as consequências imediatas dos nossos atos que a gente deve deixar de praticar as dicas que ele preza e deixar de ser uma boa pessoa. Não é porque você não teve resultado no primeiro dia do seu novo empreendimento que você vai fechar as portas amanhã, não é? Então é da mesma forma aqui. Não é porque Salomão está falando que para esse caso não tem consequências e esse caso é só uma dica, é só um conselho que você vai deixar de praticar. A gente tem que anotar tudo o que ele falou. Se ele foi o homem mais sábio que já passou por essa terra, a gente tem que anotar tudo, todos os conselhos que Salomão nos dá. Não só os que vão ter consequências, não só os que vão ter castigo para a gente saber e os que vão ter recompensa para a gente receber. São todos, ok? Que Deus abençoe vocês. Obrigada por estarem aqui. Que hoje a gente possa entregar o nosso dia para mandar todas as energias positivas para a filha da Jéssica, para que a gente possa mandar todas as nossas orações e apoiar a nossa amiga, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós começamos isso por um propósito. E o primeiro versículo, olha como Deus confirma. O primeiro versículo de hoje, do capítulo de hoje, fala que pessoas precisam de pessoas. E hoje é a nossa amiga Jéssica que está precisando. E nós estamos aqui hoje por você, tá bom? O que precisar, nós estaremos aqui. Contem conosco e que Deus abençoe o dia de vocês, gente. Amo vocês, obrigada, obrigada mesmo.